Pessoal, bem-vindos a mais uma aula de teologia da FAESP, do curso básico, e a matéria agora é Panorama do Novo Testamento 1, Evangelhos e Atos, porque Panorama do Novo Testamento 2 vai compreender Epístolas e Apocalipse. Então essa é a divisão do Novo Testamento, né? E na primeira aula que vamos ter, antes de entrarmos precisamente, diretamente lá nos evangelhos, no livro aí, o primeiro capítulo é um panorama político, social e religioso para nós entendermos o contexto em que foram escritos os evangelhos, o pano de fundo, né? Então a gente tem aqui um panorama político no primeiro capítulo, um panorama religioso, um panorama cultural, né? Para podermos entender onde vamos inserir o panorama social e cultural, onde vai ser inserido os evangelhos do Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro aspecto aqui é o panorama político, né? Os evangelhos e o livro de Atos e todo o Novo Testamento foram escritos originalmente na língua grega, né? O grego koiné, que era o grego, a língua falada da cultura da época do Novo Testamento. Mas antes da gente entrar, então, no Novo Testamento, vamos voltar lá atrás, né? E estudarmos um pouquinho, relembrarmos o contexto mundial da época, o cenário político, religioso, social em que foram inseridos os evangelhos. Então nós temos que voltar bem atrás para o período do cativeiro babilônico. Em 2 Crônicas, capítulo 36, ali está narrado, está descrito os últimos dias do reino de Judá, o reino do sul, né? O reino do norte já tinha sido levado para o cativeiro na Síria, no ano 722 a.C., pelos assírios, ficando só o reino de Judá no sul, e o reino de Judá também sucumbiu diante da invasão de Nabucodonosor, que no ano 586 invadiu o reino do sul, Judá, e levou os cativos para a Babilônia, onde eles permaneceram ali por 70 anos, né? Então, se pegarmos aqui o livro de Daniel até o Novo Testamento, encontraremos então a descrição de todo esse período de Daniel em diante. Daniel, depois Esdras, Neemias, que é o retorno do cativeiro, e o livro de Esther. A partir daí, nós encontramos o período chamado 400 anos do silêncio de Deus, período interbíblico porque fica entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, período esse que aconteceu muita coisa no cenário mundial, mas que Deus não levantou nenhum profeta, por isso, tempo de silêncio, 400 anos do silêncio de Deus. Não é que não aconteceu nada, mas houve um intervalo, um parênteses aí político, em que Deus não levantou nenhum profeta, somente depois do Novo Testamento João Batista, né? Que foi o último dos profetas da linhagem do Antigo Testamento. Então vamos lá. Se nós recordarmos bem, vamos ver que Israel ficou dividido depois da morte de Salomão. Israel ficou dividido entre Reino do Norte e Reino do Sul, né? Reino do Norte foi para o cativeiro por causa da idolatria no ano 722 a.C. E o Reino do Sul foi para o cativeiro no ano 586 também a.C., com Nabucodonosor. A partir daí começa o período do cativeiro. No período do cativeiro surgiram muitas instituições que nós encontramos no Novo Testamento. Nós iniciamos o livro de Mateus lá encontrando Jesus entrando na sinagoga, depois Jesus sofrendo perseguição por parte dos escribas, por parte dos fariseus, dos saduceus, falando dos zelotes, né? O templo de Herodes. E a gente não tem nenhuma informação no Antigo Testamento sobre o surgimento desses grupos, né? Então por quê? Porque nesse período tudo isso aconteceu depois do cativeiro babilônico. Lembrando que o povo de Israel ficou no cativeiro por 70 anos. E nesse período era necessário que eles guardassem a lei de Moisés, né? A lei estivesse com eles, e era necessário que houvesse alguém que escrevesse, que copiasse, fizesse cópias da lei
porque os reis babilônicos permitiam que os judeus eles se reunissem naqueles lugares, pequenos templos chamados de sinagogas. Foi aí que surgiram as sinagogas. A palavra sinagoga no hebraico quer dizer todos unidos, todos juntos. Então eram lugares onde o governo babilônico permitiu que eles se reunissem e cultuassem ao seu Deus, lessem a lei, estudassem a lei, né? E preservando assim a identidade deles mesmo no cativeiro. Então o apego à lei foi uma das consequências disso aí. O messianismo também, porque eles descobriram na lei que viria o Messias para libertá-los. Eles entenderam que na lei eles eram o povo de Deus, o povo exclusivo. Então houve ali um exclusivismo muito grande, né? Que levou em parte à rejeição de Jesus Cristo. Então muitas coisas aconteceram no cativeiro babilônico que depois nós entrando nos evangelhos nós vamos encontrar e aí nós ficamos em dúvida de quando foi que eles surgiram. Então aí está a origem do surgimento desses grupos, né? E das sinagogas. E foi nas sinagogas onde os sacerdotes foram elevados a condições de príncipes. Aí no Novo Testamento você vai encontrar a frase, a expressão principais da sinagoga, principais dos sacerdotes. Por que principais? Eram sacerdotes que no período do cativeiro babilônico, eles foram elevados à condição de príncipes. Não príncipe na forma de filho de rei, não é esse sentido, mas príncipe é porque eram principais, os mais importantes da sinagoga. Então, e eles fizeram bastante oposição a Jesus Cristo. Então, no panorama político, é isso que aconteceu. Terminado o cativeiro babilônico, eles retornam com Zorobabel, né? Estará descrito. Tudo que aconteceu no cativeiro está descrito no livro de Daniel. E tudo que aconteceu depois do cativeiro, no retorno, está em Esdras, Neemias e Ester. Esses 3 livros registram o retorno do cativeiro e as dificuldades que eles encontraram na volta para Jerusalém, para Israel. Muito bem, nesse retorno do cativeiro, do povo que ficou governado por Nabucodonosor, que é o primeiro período, o primeiro império, é o primeiro animal da visão de Daniel, é a primeira parte da estátua da visão de Daniel também, que é uma visão profética, né? Que seria até os finais dos tempos, mas isso fica para uma outra aula de escatologia. Mas aproveitando o cumprimento da profecia de Daniel, o primeiro dos animais e a primeira parte da estátua, que é o busto, representava o governo babilônico, né? Que foi Nabucodonosor que dominou o mundo daquela época. E os judeus ficaram lá por 70 anos no domínio dos babilônicos. Terminado o domínio babilônico, veio o período persa, quando surgiu os reis Ciro e Dario. Dario depois morreu e ficou só Ciro, e conforme está escrito lá em 2 Crônicas 36, e também em Esdras, né, e em outras passagens, em Jeremias também está profetizado, levantou-se o imperador Ciro e permitiu o retorno dos judeus para sua terra de volta depois de 70 anos. Então o retorno foi para a reconstrução dos muros que Nabucodonosor havia destruído e do templo que Nabucodonosor tinha destruído, tinha posto fogo em tudo. Esse retorno foi na época do Império Persa, né? O Império Persa, com Ciro. Então, quando eles estavam retornando sob o período persa, veio o terceiro período, né? A terceira parte da estátua, que é o período grego, quando surgiu Alexandre o Grande, e aí marca muito a vida dos judeus, porque esse imperador Alexandre, ele era um homem que adorava a cultura, educado aos pés de Aristóteles, o sábio, né, o filósofo grego. Então eles investiram muito na cultura. Então foi nesse período que Alexandre convocou uma reunião dos sábios, né? Ele tinha uma grande biblioteca na Alexandria, na capital do Egito, e ele convocou os sábios para traduzir o Antigo Testamento, a lei, né, de Moisés e o Antigo Testamento, o que eles já tinham pronto, para o grego, para facilitar a leitura na biblioteca, porque eles conheciam o grego. Então essa tradução do Antigo Testamento para o grego ficou conhecido como Septuaginta, ou a versão dos 70, porque segundo a história foram 70 sábios judeus que fizeram a tradução do Antigo Testamento para o grego. Muito bem, a partir de aí começou uma série de eventos. Com a morte de Alexandre, depois
o mundo da época ficou dividido entre os seus 4 generais. E houve uma disputa entre Seleuco e Ptolomeu. Ptolomeu ficou com o Egito, Seleuco ficou com a Síria. Eles dois começaram a travar disputas políticas pelo controle do império, né? Tinha mais 2 reis, mais 2 generais, Lisímaco e Andrônico. Mas esses foram os principais, Síria e Egito, que travaram disputas, e Síria e Egito, no meio tinha Israel, bem no meio. Israel sofreu as consequências dessa disputa por poder no período grego. Certo? Depois do período grego, então, surgiu o período romano, né? Então aí, já do tempo de Jesus Cristo, quando Jesus chegou, já era o Império Romano. Mas o que mais aconteceu muita coisa antes? Por exemplo, pouco depois do período grego, no período romano, veio a revolta dos Macabeus, né, que foi uma guerra entre os judeus e os gregos, e aí os romanos, aproveitando o enfraquecimento desses 2 grupos, eles dominaram o mundo de então. Então, no livro está aí o panorama político, né, o que eu acabei de falar, tudo que aconteceu. Nessa época em que o povo estava no cativeiro babilônico, então surgiu a figura do escriba, que é aquele que traduzia a lei para a língua do povo, para o hebraico, para o povo poder entender. Então, aí em diante, veio o governo grego, e nesse governo grego, a influência da Grécia foi tão grande que muitos judeus passaram a viver como os gregos. A filosofia grega influenciou muito o mundo de então. Os judeus não ficaram de fora. Mas havia um grupo de escribas que era contrário a essa influência grega na religião, a filosofia grega influenciou na religião deles. Então aí surgiram os fariseus, que eram um grupo de escribas, né, de conhecedores da lei, que se opunham à influência grega na religião. A influência da filosofia grega, do pensamento grego, né, que era um pensamento muito vago, mas era muito importante. Até hoje a gente estuda Platão, Sócrates, Aristóteles. Então esses judeus foram chamados de separados, ou Hasidim, que deu origem ao nome fariseu. Então na época os fariseus, hoje o fariseu é uma ofensa, chamar alguém de fariseu, mas na época os fariseus eram detentores, né, zelosos da lei, não permitiam que a influência da filosofia grega influenciasse a religião. Mas ao mesmo tempo que os fariseus eram contrários à influência da filosofia grega na religião, também havia um grupo que abraçava a filosofia grega e vivia até como os gregos, pensava como os gregos, eram os saduceus, né? Então havia uma disputa entre fariseus e saduceus. E esses saduceus, eles criam tanto na filosofia grega que lá nos evangelhos está escrito, depois nós vamos encontrar, que eles não criam em anjos, nem demônios e nem na ressurreição. Então era um contraste, era um paradoxo. Enquanto os fariseus eram amantes da lei, os saduceus não acreditavam em tudo que a Bíblia dizia por causa da influência da filosofia grega. Esses eram os saduceus. Nos tempos de Jesus, esses 3 grupos, escribas, que eram os copistas da lei, faziam cópias, os fariseus, que eram contrários à influência grega, e os saduceus, que abraçaram a influência grega, eram partidos políticos do tempo de Jesus, que todos lutavam, disputavam o controle do templo, junto com os sacerdotes, né? Os sacerdotes eram os maiorais, mas os fariseus e os saduceus disputavam o controle também com os escribas. Por exemplo, no Sinédrio, né, que era o Supremo Tribunal Federal da época, era composto por fariseus, né? Homens de muito conhecimento. Entre eles o apóstolo Paulo era fariseu. E por isso nós entendemos que Paulo era casado, né, antes de aceitar a Cristo, de encontrar com Cristo, porque o fariseu não podia ser solteiro e Paulo era fariseu. Muito bem. Então veio o domínio romano e aí começa a escrita do Novo Testamento dos Evangelhos. Então a Palestina foi dividida, né, na época, entre os governadores gregos e os governadores sírios. Isso causou uma grande confusão, uma grande briga, que gerou a revolta dos Macabeus, né? A influência grega na religião e em todos os aspectos é chamada de helenismo, né?
helenismo. E então aí, a partir daí, no tempo de Jesus, era uma mistura, né, de culturas influenciando os judeus, e principalmente na escrita. Por exemplo, no culto nas sinagogas, os judeus cultuavam na língua hebraica, né, na língua do Antigo Testamento. Mas eles também falavam o grego, que era a língua da cultura da época, como se fosse o inglês hoje. Ao mesmo tempo, eles eram obrigados a conhecer o latim, que era a língua dos romanos, que era o império dominante na época. Eles tinham que conhecer o latim, se eles não podiam negociar, comercializar, nem se movimentar, né? E ao mesmo tempo também eles falavam o aramaico, que era a língua que eles aprenderam na Babilônia, e o aramaico era a mistura de hebraico com babilônico. Então, vejam o cenário do Novo Testamento, né? Mas obrigatoriamente foi escrito no grego, porque era a língua da época da cultura. Quando o apóstolo Paulo, em Gálatas 4:4, ele fala que Jesus veio na plenitude dos tempos, é porque os tempos já estavam prontos. Então, cada um dos impérios deu uma contribuição para a expansão do evangelho. Os gregos contribuíram com a língua, né? Os romanos contribuíram com a organização política. A Roma construiu estradas, facilitou o comércio. Roma combateu a pirataria e os crimes, organizou as cidades, destacamentos militares. Havia um grupo de 100 soldados, que o centurião era o responsável por isso. Havia uma centúria, era o destacamento militar em cada uma das grandes cidades da época, né? Como Jerusalém, como Antioquia, como na Síria, como Alexandria. Então, Roma organizou o mundo da época, que era bagunçado no Antigo Testamento, né, antes de Cristo, e os judeus contribuíram com a lei, as escrituras, o templo, né, e a crença num Deus só, no monoteísmo. Isso facilitou a expansão do evangelho. Que vejam, como é que os apóstolos podiam pregar o evangelho e expandir o cristianismo se estivessem em guerra, ou se eles pegassem um navio e fosse saqueado por piratas. Então veja que cada grupo contribuiu e Deus fez tudo ali de acordo com cada cultura para que o evangelho fosse expandido. Então esse é o cenário básico do que nós vamos aprender no primeiro capítulo do livro, né? Que agora vamos estudar. No segundo capítulo, então, já tem algumas considerações gerais sobre os evangelhos, né? O que significa a palavra evangelho? Significa boas novas, né? Língua em que foram escritos, da língua grega, e isso facilitou a divulgação do evangelho. No terceiro capítulo, já o comentarista do nosso livro fala os evangelhos sinóticos, né? Porque a palavra sinótico quer dizer visão conjunta. Eram os livros de Mateus, Marcos e Lucas, que eles basicamente têm o mesmo conteúdo, sendo que Marcos é o primeiro evangelho, o mais antigo de todos, foi o primeiro a ser escrito, é o menor deles. Então, quando Mateus e Lucas foram escrever seus livros, eles tomaram com base o que já tinha, que era Marcos, né, que foi o primeiro a ser escrito. Marcos é o evangelho mais antigo. Então, esses três livros, que eram muito semelhantes, passaram a ser chamados de evangelhos sinóticos. Eles são muito semelhantes, né? Há publicados aí livros com os 4 evangelhos, a harmonia dos evangelhos. É interessante a gente adquirir. Então, a partir da próxima aula, a gente vai falar de cada um desses evangelhos, né? Para quem foram escritos, qual é o público-alvo, qual é a mensagem de cada evangelho, o que cada escritor queria com a escrita do seu evangelho, por que ele escreveu daquela forma, né? Então é interessante que na próxima aula a gente vá falar então sobre os evangelhos. Qualquer dúvida que ficou aí sobre o contexto político, social, religioso, vocês vão encontrar no livro, né? As sinagogas e o templo, a gente... Lembrando que no tempo de Herodes, antes de Cristo um pouco, Herodes reconstruiu o templo, né? Não perdia em nada, em beleza, em grandiosidade, para o de Salomão, e assim os judeus passaram a cultuar no templo, realizando os sacrifícios, mas não saíram das sinagogas, que as sinagogas foram importantes porque no começo do evangelho, quando o apóstolo Paulo chegava nas cidades, o ponto de contato com os judeus era dentro das sinagogas.
porque o templo só existia em Jerusalém. Em outros países, em outras cidades, cada uma delas tinha uma sinagoga e era importante porque ali Paulo começou o seu trabalho da evangelização, da expansão do evangelho. Próxima aula nós vamos entrar então na análise sobre cada um dos evangelhos. Deus abençoe e qualquer dúvida que tiverem, me escrevam aí nos grupos de WhatsApp. Deus abençoe.